Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Continuando o estudo de hoje, iremos tratar de um tema onde uma certa vez eu fui abordado por uma conhecida da minha família e também conhecida minha. E quando eu perdi a minha mãe e ela veio me consolar, ela chegou para mim e falou assim: Abel, não se preocupe, a sua mãe está muito bem agora. A sua mãe, ela está lhe vendo, a sua mãe, ela está sorrindo e ela está muito feliz. Isso foi no dia do funeral da minha mãe. Eu estava em casa, estava sentado ali embaixo, diante dela, né, na mesa, sentado com ela. Eu disse para ela as seguintes palavras: se minha mãe estivesse bem e, como você disse, estivesse sorrindo, por que eu não sinto essa evidência? E ela acrescentou: ela está feliz por você, pelo seu desempenho, por isso. Então, irmãos, eu mostrei para ela que na Bíblia, o texto no livro de Jó fala que os mortos não voltam para sua casa. E quando todos morrem, todos descansam. Não se existe vida após isso. A Bíblia fala que o pó volte à terra como era, e o sopro volte a Deus que o deu. Quando Deus cria nossos primeiros pais, e especificamente ali Adão, ele sopra em seu nariz. Não existia o espírito de Adão antes da sua vida. Não existia nada. A vida é um dom de Deus. Deus soprou em Adão. E ao fazer aquele boneco de barro, ao fazer aquele monumento, Deus dá vida a ele. E ao dar vida, ele passa a se tornar uma alma vivente. Ele não tem uma alma. Deus não colocou uma alma no coração ou naquele boneco. Deus simplesmente soprou. É tanto que o livro de Eclesiastes chega a descrever que os animais também têm fôlego de vida. Eu queria que você se acompanhasse comigo a leitura no livro de Eclesiastes e no capítulo 3 de Eclesiastes, aqui o verso o verso 19 diz assim: pois tantas pessoas como os animais têm o mesmo destino, ambos têm o mesmo fôlego de vida e morrem. As pessoas não têm nenhuma vantagem sobre os animais. Ou seja, ninguém vai dizer que apareceu o espírito de um cachorro, ou o espírito de um gato, ou um espírito de, quem sabe, um passarinho. Todos os animais, eles têm o mesmo fôlego de vida. E os seres humanos também. A única diferença é que Deus deu aos seres humanos a oportunidade de salvação. Deu a eles a oportunidade de volta. E aqui, no livro de Gênesis capítulo 3, verso 4, quem primeiro endossou uma vida depois da morte foi Satanás. Quando ele chegou a dizer assim: é certo que vocês não vão morrer. Lembre-se que para chegar nessa convicção da serpente induzir esse conceito para Eva, houve quebras anteriores, né? Como eu falei para vocês nesses dias que passaram. Porém, quando Deus disse: é certo que você vai morrer, Deus falou: no dia que você comer, certamente você vai morrer. Então, se Deus disse: certamente você vai morrer, não tinha como negociar isso. Depois de tudo aquilo que a serpente fez com que Eva acreditasse, e vendo ali a facilidade de sua descrença da palavra de Deus, a serpente vai então e diz: é certo que você não vai morrer. Irmão, Satanás usou muito a lógica. Ele, ao comer do fruto e ao colocar na mão de Eva, fez com que ela tomasse consciência de que a palavra que ela disse que não era para tocar, não tinha validade. Olha o que diz aqui no livro chamado A Verdade sobre os Anjos, sobre esse assunto. O tentador colheu um fruto e passou a Eva. Ela tomou-o nas mãos. Veja, disse o tentador, vocês foram proibidos de até mesmo tocar o fruto, pois morreriam. Lembrando das palavras que Eva tinha dito, não as palavras que Deus disse. Ele lhe disse: ela não correria maior perigo, já que tocou e não fez nada, do que comendo ou manuseando. Eva então foi encorajada, pois não sentiu de imediato os sinais do desagrado divino. Pensou que as palavras do tentador eram inteiramente sábias e corretas.
Não seria assim hoje? Não seria fácil dizer assim, mas fulano, eu vi fulano que faleceu, esteve comigo, ele falou, disse coisas. Irmãos, Satanás é muito estrategista e ele vai usar muito a questão da emoção, vai usar muito a questão da lógica para nos fazer crer nisso. Porque hoje os desenhos animados são envolvidos em mortalidade, os super-heróis nunca morrem, sabe? São aqueles que se morrem em um episódio, no outro volta a viver, e assim acontece. Não seria isso um eco do Éden, quando Deus disse, quando Satanás disse que certamente vocês não vão morrer? A lição deixa claro que todos nós iremos descansar o sono da morte, claro, se Cristo não voltar antes. E eu queria ler com vocês pelo menos 3 textos aqui no livro de Salmos, Salmo capítulo 115, Salmos 115 e o verso 17. Na minha tradução NVT, o texto diz assim, Salmos 115 e o verso 17. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Hoje, lamentavelmente, se ensina que a pessoa quando morre vai para a glória, então é imortal. A pessoa quando morre, ela vai para o purgatório e passa por um período de purificação. A pessoa quando morre, ela se reencarna, então também não morre, ela tem um processo de áurea, um processo áureo para chegar a um nível elevado de espírito, a fim de que dessa forma ela alcance a eternidade, mas ela não morre. Porém, Deus disse que todos irão descansar. E a promessa no livro de João, capítulo 5, e o verso 28 e 29, quando nos diz assim, não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que se acham no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, os que fizerem o bem para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Todos irão morrer. Quando eu falei isso para essa moça que estava querendo me aconselhar, eu disse para ela o seguinte, se minha mãe está aqui em casa, se minha mãe está aqui presente, por que eu, como filho caçula, não sinto a sua influência? Porque eu, de todos os outros filhos, era o que mais tinha acesso à minha mãe. Eu trabalhava na rua, vendendo produtos com a bicicleta e voltava, vez após outra. Vinha para casa, pegava os produtos e voltava. Vinha para casa, pegava os produtos e voltava. E minha mãe sempre estava na cozinha, no jardim, fazendo alguma coisa. E sempre conversava comigo. Então, por que quando ela morreu, isso já faz mais de 15 anos, eu nunca senti nenhuma influência? E então ela chegou a me dizer o seguinte, olha, é porque você é fechado. Eu disse, não, é porque a palavra de Deus me conscientiza de que esse engano para mim não terá evidência. Sabe, irmãos, eu coloco aqui, eu digo para vocês no fundo do coração, não acredite. Quando o próprio Cristo disse, né? Se alguém vos dizer, ei, que eles estão no deserto, não acrediteis. Ou seja, quando Cristo voltar, ele voltará para todos verem. E o que de fato vai acontecer é, todos os mortos em sua volta irão ressurgir. Não existe ninguém na glória hoje, dos que morreram até então, a não ser Moisés e aqueles que com Cristo foram ressuscitados, que está lá em Mateus capítulo 27. Esses, na verdade, ressuscitaram para não mais morrer. Porém, todos os demais que ressuscitaram estão mortos. Não existe evidência alguma de que alguém que tenha ressuscitado, que alguém que tenha morrido está com Cristo. Pois não está. A expressão, e até eu posso fazer um outro vídeo, sobre alguns textos que há um entendimento controverso, quando Paulo fala assim, pois eu queria partir e estar com Cristo. Lembre-se, só para você entender de forma pálida aqui, o partir e estar não quer dizer algo imediato. Não é uma questão de você partir e de imediato estar. O partir e estar com Cristo quer dizer partir, morrer e estar na sua volta. Paulo nunca iria contradizer a sua palavra. Ele não ia chegar a dizer que a pessoa que morre de imediato recebe a recompensa. É tanto que ele fala nas suas últimas palavras, na carta ao Timóteo, dizendo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, ele garante a salvação naquele momento, mas que receberá em sua volta, quando ele fala assim, já agora a coroa da justiça lhe está reservada, não só a mim, mas todos quanto aguardam a sua vinda. Então, a sua coroa estava reservada, mas seria na vinda de Cristo que iria vir. É semelhante, irmãos, àquele texto quando fala que, esse que eu falei agora para vocês de João 5, 28 e 29, quando João fala que os que fizerem o bem para a ressurreição da vida e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Lembre-se, essas duas ressurreições têm um tempo de 1000 anos. Embora esteja no mesmo verso, o evento não será no mesmo momento.
Os que fizerem o bem na volta de Cristo ressurgirão para a vida, e os demais ressurgirão para a morte na volta de Cristo após os 1000 anos, após o julgamento que há de ser feito pelos salvos no céu. Então, a expressão partir e estar não é imediato, é partir e quando voltar, estar com ele. Nenhuma pessoa receberá salvação sem que Cristo volte antes. Portanto, que essa seja de fato a nossa esperança, como Paulo bem disse. Não é... Agora deu um branco no texto. Paulo chega a descrever assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, como os demais que não têm esperança. A nossa esperança está fundamentada na palavra de Deus, e essa esperança nos garantirá a certeza de que em sua volta todos nós iremos ressurgir, os que tiverem feito bem para a vida e os que tiverem feito mal para a condenação. Deus, portanto, nos abençoe e nos faça crer em sua palavra, lembrando que toda palavra que é fora disso é um eco do que ele disse no Éden: certamente não morrereis. Todos nós iremos descansar, e a morte veio em consequência do pecado. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela tua palavra e pelos teus conselhos. Nos ajuda a crermos nela verdadeiramente, e que nada, Senhor, venha nos abalar nesse aspecto. Que nenhum filme, desenho, filosofia ou crença venha contrafazer o que diz a tua palavra, e que nós possamos ter o cuidado de guardá-la em nosso coração para permanecermos com ela até a tua volta. Dá-nos, ó Pai, um dia de bom estudo e que a tua presença seja conosco. Te pedimos por Jesus. Deus abençoe você. Se inscreva em nosso canal, dê aí o seu joinha e nos ajude no compartilhamento, a fim de que a palavra de Deus possa alcançar mais pessoas. Deus abençoe você. Até o próximo estudo.